As pessoas elas acordam cedo. Ó, eu vi a galera, vi o Natanael, vi um monte de gente aí. Daqui a pouco eu dou um bom dia para vocês. E aí a galera acorda cedo para se dedicar no primeiro momento do dia ao seu próprio desenvolvimento. Então a pessoa acorda focada em você. Geralmente as pessoas acordam focadas no quê? Focada em procrastinar, focada em não fazer nada, focada só em sobreviver, né? Não de fato em viver, fazer algo que de fato vai fazer ela crescer ao longo do dia, né? E aí, isso aqui foi muito transformador, muitas pessoas se transformaram, depois veio a pandemia, a gente fez lives incríveis, gigantescas, e aí eu fiz muitos desafios. Passado um tempo, eu cansei um pouco disso, né? Eu tinha cansado um pouco de fazer essas lives, porque de fato me exige muito, né? Me exige muito, imagina, né? Eu preciso não só acordar, obviamente, cedo, separar pelo menos 1 hora do meu dia para estar aqui com vocês, mas separar também mais umas 1 ou 2 horas do dia para preparar o conteúdo, e a minha mente também tem que ter um espaço ocupado por buscas de princípios e histórias interessantes para que faça sentido para vocês, né? Então é algo muito custoso. Só que com o passar do tempo, né, assim, nesse último ano, eu fiz muitos poucos desafios. E eu tô com muita vontade de fazer isso de novo. Porque eu senti como se tivesse algo entalado no pescoço. Aí eu preciso falar. Eu preciso pôr pra fora, né? Eu descobri que a minha profissão, digamos assim, né, ser quem eu sou, é uma das melhores coisas do mundo sob o ângulo que eu vou te passar, porque é o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade de aprender. Eu não. Por que eu não tenho dificuldade de aprender? Porque eu ensino. E quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Então você lê um livro, você no outro dia já esqueceu tudo que você aprendeu, não é? Você esqueceu a maioria das coisas, né? Cada dia que passa, você reduz a absorção que você teve do conteúdo que entrou aqui dentro. Porém, como eu falo o tempo todo, eu ensino o que eu aprendo, eu retenho muito mais. Então é como se a minha leitura, o meu investimento em estudo fosse mais eficiente porque eu ensino, não é? E aí, no meu último ano, muitas coisas mudaram. Nossa, muitas coisas mudaram no meu último ano. Vocês sabem, vocês acompanham a minha vida, provavelmente, né? Alguns de vocês acompanham a minha vida. E como muita coisa mudou, eu tô com muita coisa entalada para falar aqui dentro. E eu decidi que eu vou voltar a compartilhar conteúdo aqui de manhã. E eu quero vocês aqui comigo. Porque se vocês não estiverem aqui, eu não tenho para quem falar, né? Se não tiver alguém que acredita que é valioso o que eu compartilho, não tem sentido em eu preparar o que eu estou preparando para levar para vocês, tá bom? Então eu vou explicar como vão funcionar os próximos, não só as próximas semanas, mas os próximos meses daqui para frente, tá? Toda manhã eu fico muito feliz em acordar com vocês, pegar o meu cafezinho, dar bom dia para a galera que chegou aqui cedo. Ó, tem uma galera das antigas aqui, tem o Eric Leonardo, tem a K Aquino, a Bianca Medeiros, deve estar com a filhota, Maurício Justo, Investidor das Arábia, Johnny, Ivan Pons, Kaique, Lucão, Mieco, Cleomar, Mamãe, Augusto, tem uma galera, né? Muito bom dia a todos vocês. Vai funcionar da seguinte forma, eu tenho um conteúdo preparado para todos os dias, tá? E o meu planejamento hoje é semana sim, semana não, eu fazer 5 dias de live de manhã, esse horário, 6 e 5, tá? Então 6 e 5 acordo, conteúdo, até mais ou menos, sei lá, 6 e meia ou 7 horas da manhã, vai depender um pouco da nossa empolgação. E a gente vai fazer isso os 5 dias. Toda semana vai ter um tema fechado. Essa semana o tema é alianças, tá? Alianças. A gente vai falar sobre vários tipos de alianças que a gente deve fazer, como fazer, daqui a pouco eu aprofundo nisso. E a semana que vem não temos lives. Na outra semana eu volto com algum tema novo e a gente passa 5 dias acordando juntos, tá? Se você fizer isso até o final do ano, eu tenho certeza absoluta que sua vida vai ser melhor. Sua vida vai ser melhor. Não melhor porque vai ser mais confortável, provavelmente não vai ser mais confortável, né? Existe um período certo para tudo, existe um período certo para você colher, existe um período certo para você plantar. E eu acho que a maioria de vocês, assim como eu, está no momento de plantar, tá? Talvez não tenha nada tão definitivo quanto a certeza de que você tem que plantar e colher, sempre, ok? Todos nós estamos na fase onde a gente deve plantar. Por quê? Porque a gente planta sempre. Lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. O que você não plantar, você não vai colher,
tá bom? Então vamos falar sobre alianças. Por que eu decidi falar sobre alianças? Bom, basicamente casei, né? Casamos há 2 semanas. Olha que legal. Oficial Mili, Primo Rico, posso fazer sua música? Me mande as referências. Claro, me manda um direct depois, vai ser um prazer. Decidi falar sobre alianças porque casei há 2 semanas atrás, né? Foi um casamento lindo, maravilhoso, foi uma realização. Estou muito feliz por isso. Alguém viu aqui as fotos do nosso casamento? Foi muito bacana. Então é um tema muito latente. Na minha vida tem sido o tema aliança, né? Só que eu comecei a refletir sobre a aliança, primeiro sobre uma ótica familiar, né? Poxa, eu, minha esposa, né, temos uma aliança, né? Aqui está a minha aliança, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Só que aí eu pensei o seguinte, a sua vida, ela pode ter vários desfechos. Você está aqui porque você quer um desfecho melhor, né? Você quer um desfecho bom, você pode ter um desfecho ruim, né? Você vai para o escritório, você tem amigos, tem pessoas que você conhece, você tem notícias na internet e você vê várias histórias que terminaram em fracasso, você vê várias histórias que terminaram em prosperidade, felicidade, leveza. O que define como vai terminar a sua história? O que define, né? Eu vou excluir aqui o fator Deus, espiritualidade dessa conta, tá? Que com certeza ele é importante, mas eu vou por um âmbito um pouco mais material, digamos assim, tá? O que define? Bom, o que define são as alianças que você faz ao longo da vida. Você pode fazer alianças com pessoas que podem destruir a sua vida completamente, ou você pode fazer aliança com pessoas que vão te elevar, vão te trazer soluções, vão te fazer crescer, vão te fazer aprender, vão te dar verdadeiros presentes ao longo da vida. Se então as pessoas que você vai formar uma aliança ao longo da vida são as pessoas que vão definir se você vai ter um final bom ou não, a pergunta então deveria ser: como eu deveria formar alianças? Não é? Que tipo de alianças eu deveria formar na minha vida? E a próxima pergunta é: em que áreas da minha vida eu deveria formar alianças? Porque você precisa formar alianças. O mundo ele é voraz. Você não vai dar conta sozinho de vencer o mundo. Ninguém dá. O que todas as pessoas mais ricas têm em comum? Todas formaram alianças, é claro. Nenhuma chegou lá e falou: fiquei milionário sozinho. Fiquei bilionário sozinho. Ninguém fez isso. Todos formaram alianças nas áreas mais estratégicas da vida. Tá? O que são áreas estratégicas da vida? São áreas capazes de modificar o seu resultado. O que são algumas dessas áreas? Bom, um exemplo prático é o casamento. Né? Você pode ter uma esposa ou um marido que pode arregaçar com a sua vida ou pode transformar completamente tudo. Por exemplo, uma coisa visível, só para solidificar isso daqui, é a minha aparência. Né? Eu, como vocês podem ver, eu emagreci, estou mais saudável. Isso aqui é fruto do quê? De uma aliança que eu fiz, certo? Isso aqui é fruto de uma aliança que eu fiz. Só que você tem outras coisas também. Hoje eu tenho um negócio próspero, eu tenho o Grupo Primo, sou sócio do Grupo Primo. O Grupo Primo é o quê? Fruto de alianças que foram feitas. Então até o final da live, você com certeza vai formar na sua cabeça um modelo de busca de alianças, para que você possa pegar tudo isso que eu estou passando e ao longo do dia comece a formar alianças ou solidificar as que você já tem ou excluir aquelas que não fazem sentido. Tá? Vou começar então falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje são alianças empresariais. Tá? A gente tem alianças empresariais, a gente tem alianças no casamento, a gente tem alianças familiares, a gente tem alianças espirituais, a gente tem alianças com você mesmo no futuro, que são as alianças com os seus hábitos. Tá? Então existem várias caixinhas e a caixinha de hoje são as alianças empresariais. Se você está falando de ganho, de dinheiro, de negócios de escala, a live de hoje é para você. Só que antes eu quero falar sobre o conceito de aliança para você entender. Tá? Aliança, ela seria basicamente um pacto ou um tratado entre indivíduos. Tá? Então, uma aliança que você vai formar é um pacto entre 2 indivíduos. Tá bom? Pode ser mulher e homem, pode ser mulher e mulher, homem e mulher, homem e homem, pode ser qualquer tipo de pessoa que se associa. Um pacto entre 2 indivíduos ou
dois partidos, ou dois governos, ou duas empresas são alianças formadas, tá bom? Quando eu casei, eu peguei essa aliança aqui, aliás, eu entreguei a outra aliança para minha esposa, ela me entregou essa aliança. Por quê? Porque a gente formou uma aliança e a gente colocou a aliança nesse dedo, que é o dedo onde você tem esse link até o coração. Então a gente formou uma aliança eterna, a gente tomou uma decisão, certo? Isso é muito importante, é muito importante. Na área de alianças empresariais, você precisa pensar o seguinte: com quem eu formo essas alianças? E eu vou te explicar agora como você faz para tomar essa decisão. Para começar, assim, você tem 4 tipos de pessoas que estão ao seu redor. Você tem 4 tipos de pessoas. Você tem pessoas que elas são ocupadas. Você tem pessoas que são muito ocupadas, você tem pessoas que são muito preocupadas, você tem pessoas que são muito culpadas e tem pessoas que são produtivas. Tá? Então você tem 4 tipos de pessoas ao seu redor. Busca isso daqui no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Você tem pessoas que estão muito ocupadas. O que são pessoas ocupadas? São pessoas que elas não têm espaço para mais nada dentro da cabeça delas. Por quê? Porque estão ocupadas com o quê? Com coisa improdutiva. Então você vai encontrar essa pessoa que é ocupada reclamando de tudo, né? Deixa eu tirar um pouquinho os comentários aqui. Então você vai encontrar pessoas ocupadas reclamando de tudo, com a cabeça ocupada do quê? De coisas improdutivas, é a série que está passando, você viu, meu Deus, a notícia que saiu lá da ponte que caiu, do prédio que caiu, você viu a gasolina lá no Chile, você viu o governo Putin, sei lá o quê. A pessoa está o tempo todo reclamando e falando de coisas que não são práticas na vida dela. É a pessoa que vai falar assim, coitadinha das crianças da África. Poxa, coitada das crianças da África. Aí você fala, Tiago, mas olha, ela está se importando com as pessoas. Tá nada. Essa pessoa está se importando com as pessoas da África porque elas estão distantes demais, é algo abstrato demais para elas, de fato, se preocuparem. É algo bonito de se dizer, ao invés de ela se preocupar com a criança que está aqui no bairro dela sofrendo. Não, está se preocupando com a criança da África. Não que não deva se preocupar ou que ela não mereça essa nossa preocupação. Mas o que você pode fazer por elas? Se você não faz nem pela criança que está aqui no seu bairro. Então são pessoas ocupadas demais do quê? De coisas que só vão ocupar espaço, mas não vão virar ação prática. Você não quer pessoas ocupadas do seu lado. Tá? Você não quer. Você tem as pessoas pré-ocupadas do seu lado. As pessoas pré-ocupadas, ou seja, preocupadas, você também não vai ter relações frutíferas. Por quê? Porque essa pessoa ela está se ocupando previamente de algo que não vai ser produtivo. Então essa pessoa está o tempo todo enchendo o seu saco. Ela está preocupada com tudo que acontece, só incomoda, só enche o saco. Não é uma boa aliança estratégica para você ter. E você tem uma pessoa que é culpada. É a pessoa que ela se culpa de tudo. Ou seja, ela vive do passado, ela se culpa de tudo, não consegue andar para frente, não consegue construir nada. Não são boas alianças estratégicas. O que você quer? Você quer uma mentalidade produtiva do seu lado. Tá? Não forme uma aliança estratégica com alguém que não tem uma mentalidade produtiva. Não forme. A não ser que seja uma relação obrigatória. Do tipo, sua mãe, seu pai, seu irmão. Alguma coisa assim. Senão, se você tem opção, para que você vai fazer isso? Não vai ser uma relação frutífera. Tá? Não vai. E vai te contaminar. E você, aos poucos, vai começar a absorver um pouco do ambiente que está ao seu redor. Você não quer ser essa pessoa. Você quer pessoas produtivas. No mundo hoje, nas nossas relações empresariais, nas alianças estratégicas, você geralmente tem 2 cabeças. Você tem as pessoas que têm uma cabeça de deveres e uma pessoa que tem a cabeça de direitos. Vê se não faz sentido isso para vocês. Você tem gente que fica o tempo todo falando de deveres, né? Eu devo de direitos, né? Eu tenho direito a tudo. Ficou rico? O dinheiro é meu. Você tem que dividir o dinheiro, aí você ficou rico, não é justo eu não ser rico e você ser rico. Né? Não, você é rico, você roubou. Você é rico, você roubou. Né? E se você ganhou muita grana, você tem que dividir comigo, porque eu tenho direito. Né? E aí eu tenho direito também a poder descansar, né, durante o dia, mesmo sem estar cansado. Eu tenho direito a fazer 2 horas de almoço, eu tenho direito a ficar aqui na minha internet, eu tenho direito aqui a assistir a minha série, eu tenho direito a falar do jeito que eu quiser, eu tenho direito a te obrigar a falar do jeito que eu quiser. Né? Então você tem uma cabeça de direitos. Essa pessoa entendeu que o mundo não funciona assim. Você tem a cabeça de deveres. Essa pessoa você quer formar uma aliança estratégica. Por quê? Porque a pessoa que tem a cabeça de deveres, ela é a pessoa que pensa assim, o mundo funciona assim. O que eu tenho que fazer?
certo? O que eu tenho que fazer? A pessoa que pensa com a cabeça de deveres, ela pensa, o que eu preciso fazer para colher? O que eu preciso fazer para colher? Tá? Porque, geralmente, as pessoas fazem a pergunta errada, né? Elas perguntam, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer é a pergunta ruim. A pergunta certa é, o que eu quero colher? Tá? Quero colher, e não o que eu quero fazer. Porque se eu falar, poxa, o que eu quero fazer, eu vou geralmente fazer o quê? Besteira, porque eu vou me entregar aos desejos da vida, né? Aos desejos da vida. Então, geralmente eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou querer, sei lá, vou comer coisa errada, eu vou fazer corpo mole, vou querer assistir uma sériezinha, nada contra a série, adoro, né? Vou querer fazer coisas que vão alimentar a minha carne, né? O meu curto prazo. As pessoas que pensam com deveres, com a cabeça de deveres, elas pensam que eu quero colher, logo vou fazer algo que não vai ser prazeroso hoje para chegar lá. Você quer pessoas que têm uma cabeça de dever, não uma cabeça de direito. Esse papo de direito não faz sentido, não faz sentido. É isso que eu aprendi, se afaste de pessoas assim. Ninguém tem direito a nada. Thiago, você concorda com isso? Não, eu gostaria que todo mundo tivesse direito a tudo. Eu vou te perguntar uma coisa sinceramente. Se você vai tomar uma decisão de negócios e você pudesse escolher fazer uma aliança com quem é temente a Deus e com quem não é temente a Deus, quem não se importa com isso, quem você escolheria? Quem você escolheria? Você pode dizer o seguinte, mas eu não sei se esse cara acredita em Deus de fato ou ele está dando migué. Ou ele está dando migué, né? Não sei. Você pode se questionar. Fala, eu não sei se essa pessoa de fato acredita em Deus. Tá tudo bem. Mas você prefere formar uma aliança com quem acredita em Deus e respeita princípios ou com quem não acredita? Porque alguém que acredita em Deus, em tese, porque já que essa pessoa acredita, ela deveria levar a sério, por exemplo, falar a verdade. Não roubar, certo? Amar as pessoas. Deveria ajudar o próximo. Deveria ter gratidão, deveria cooperar, deveria respeitar princípios, não é? Então faz sentido. Então você quer perto de você o quê? Alguém que respeite princípios. Alguém que respeite princípios. Tá? Então, imagina assim, o que faz sentido isso que eu falei para vocês? Porque, imagina, né? Você vai formar uma aliança com alguém que faz besteira em casa. Uma pessoa falou assim, Selma Mulcahy, falou, não importa. Será que não importa? Será mesmo que não importa? Porque nós somos formados, gente. Nós somos formados na nossa infância, dentro de casa, com as experiências que a gente tem. E a gente pode ser formado num ambiente onde é natural mentir, é natural roubar. Ou a gente pode ser criado num ambiente onde não é natural roubar, não é natural mentir. Faz sentido com quem você forma suas alianças. Faz sentido. Não forme aliança com pessoas que normalizam isso. Você precisa de pessoas que de fato respeitem princípios. Forme alianças com essas pessoas. Forme alianças com essas pessoas. Aí tem uma pessoa que fala assim, já trabalhei com pessoas de fé, mas não vale nada, Thiago. Realmente, não vale nada porque você descobriu que essa pessoa não era uma pessoa de fé. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, o que você precisa ter? Primeiro, pessoas capazes do seu lado. Forme aliança com pessoas capazes. Segundo, forme aliança com pessoas que respeitam princípios. Isso é muito importante. Terceiro, e aí as pessoas confundem, né? Religião. Eu estou falando de princípios, né? Religião é criada por homem. Eu estou falando de princípios. Tá? Terceiro lugar, você precisa de alguém que é digno de confiança. A pessoa merece a sua confiança. Em quarto lugar, você precisa de alguém que seja inimigo de grandes honesto. Então, deixa eu contar para vocês uma história muito verdadeira que aconteceu na minha vida sobre uma aliança que eu formei. Vocês vão entender. Uma aliança que talvez me deu milhões de reais. Milhões de reais. Tá? Alguém aqui já ouviu a história do meu primeiro sócio?
chamado Henrique. Meu primeiro sócio chamado Henrique, ele era um menino que quando eu conheci, ele trabalhava na Mercedes, né? Só que não na Mercedes, lá em cima, ele trabalhava lá embaixo. Ele trabalhava lá embaixo, tá? E ele apertava parafuso na Mercedes. Ele apertava parafuso na Mercedes. E aí eu lembro que o Henrique, eu vou tirar os comentários aqui, depois eu abro os comentários de novo. O Henrique, ele apertava parafuso, ele queria trabalhar no mercado financeiro. Eu trabalhava no mercado financeiro, contratei o Henrique, ele foi meu primeiro funcionário, né? Eu cheguei e falei, olha, eu não tenho dinheiro para te contratar. Quanto que custa você vir todo dia para o escritório? Ele falou, cara, eu gasto R$500 de transporte e comida. Eu falei, então eu vou te pagar R$500. Esse foi o Henrique, né? O Henrique, ele não era um cara que estava pronto, mas ele era um cara de muitos princípios. Era um cara de muitos princípios, leal demais, digno de confiança, era contra o ganho desonesto. A única coisa que ele ainda não tinha era potencial, mas ele tinha capacidade. São duas coisas diferentes. Capacidade é até onde você consegue chegar. Potencial é onde você já desempenha, tá? Então, por exemplo, eu tenho capacidade de aprender francês, mas o meu potencial hoje em falar francês é baixo. Eu sei falar merci beaucoup e não sei nem se está certo isso. Então, eu tenho capacidade de aprender, mas meu potencial é baixo. O Henrique tinha muita capacidade, potencial baixo. Era um cara que respeitava muitos princípios, era inimigo do ganho, desleal e merecia minha confiança. Então, eu peguei e fiz uma aliança com ele. Ele começou a trabalhar junto comigo. Primeiro dia de trabalho dele, dei uma lista para ele de telefone, dei para ele o site da corretora, falei, começa a ligar, chama para marcar reunião e eu vou conversar com todo mundo. O Henrique pegava, ligava, marcava reunião.